Fala pessoal, tudo bem? Queria pedir mais uma vez desculpa por não ter ido à aula hoje, tá? Mas infelizmente vou ter que ficar 7 dias em repouso e ele acaba na quarta-feira. Então, mais uma vez desculpa aí o transtorno. E vou tentar fazer aqui as questões que eu faria hoje na aula com vocês e não ter disponível essa aula em vídeo para ajudar vocês a estudar e a fazer as atividades. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo. Tá legal? Então vamos lá. Essa lista 13 é da última matéria que a gente viu, que são medidas de dispersão. Aí vamos fazer as questões aí na ordem, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, quando vocês me encontrarem na escola, vocês me perguntem. Tá legal? Vamos lá. Em uma corrida de regularidade, a equipe campeã é aquela que tem o tempo dos participantes mais se aproxima do tempo fornecido pelos organizadores em cada etapa. Um campeonato foi organizado em 5 etapas e o tempo médio da prova indicado pelos organizadores foi de 45 minutos por prova. No quadro estão representados os dados estatísticos das 5 equipes mais bem classificadas. Aí tem os dados aí na tabela. Tem as equipes, a média de tempo foi 45 para todos, modo e desvio padrão. Utilizando os dados estatísticos do quadro, a equipe campeã foi. Aqui ele deixa bem claro que a equipe que vai ser vencedora vai ser a que tiver maior regularidade, certo? Então, na verdade, quando você quer saber regularidade, você tem que observar nos dados estatísticos aquele que tiver o menor desvio padrão. Então, o menor desvio padrão que tem aqui é na equipe 3. Então, a vencedora vai ser a equipe 3. Então, na questão 1, maior regularidade, menor desvio padrão. Ou seja, equipe 3. Ou seja, a letra C. Perfeito? Então, vamos lá. Serviço de atendimento ao consumidor de uma concessionária de veículos recebe as reclamações dos clientes via telefone. Tendo em vista a melhoria dos serviços, foram anotados os números de chamadas de cada período dos 7 dias consecutivos. Os resultados obtidos foram os seguintes. Então tá aqui. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Os 7 dias. E a quantidade de chamadas em cada dia dessa semana. Sobre as informações contidas nesse quadro, considere as seguintes afirmativas. O número médio de chamadas nos últimos 7 dias foi de 6. Então o que a gente tem que fazer aqui? Fazer a média, para verificar se está correto. Então, para calcular a média, a gente vai somar a quantidade de atendimentos e dividir pela quantidade de dias, perfeito? Então temos aí 3 mais 4 mais 6 mais 9 mais 5 mais 7 mais 8. Dividir isso por 7. Fazendo as contas aqui, temos 7, 15, 7, 15, 12 e 8. Então, 12 com 8 já tem 20, né? Então, vamos lá. 7, 15 e 20 sobre 7. Então, vamos ter a média igual 35, 42 por 7, que é 6. Então, a média é 6, então a número 1 está correta. 2. Ele fala aí que a variância dos dados é 4. Bom, como é que a gente calcula a variância? Então, ainda bem que calculamos a média na etapa 1, que a gente utiliza a média como
como referência para calcular a variância. A variância, que é o sigma ao quadrado, é a média dos quadrados dos desvios dividido pela quantidade, que no caso é 7. Então, como é que a gente vai fazer esses desvios? Vai pegar o dado, que no caso de domingo é 3, diminuir da média, que é 6, e elevar ao quadrado. Isso para todos os dias da semana. Então, 4 menos 6 ao quadrado, mais 6 menos 6 ao quadrado, mais 9 menos 6 ao quadrado, mais 5 menos 6 ao quadrado, mais 7 menos 6 ao quadrado, mais, deixa eu só chegar um pouco para cá, essa resolução. Cortar, colar. Vou finalizar aqui. Mais 7 menos 6 ao quadrado, 8 menos 6 ao quadrado. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nesse 7. Aí dividido por 7. Então vamos lá. A variância vai ser menos 3 ao quadrado, que fica 9, mais menos 2 ao quadrado, que fica 4, certo? 0 ao quadrado, que é 0. 9 menos 6, 3 ao quadrado, que é 9, de novo. Menos 1 ao quadrado, que fica 1. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Tudo isso dividido por 7. Aí, fazendo as contas, temos o quê? 9 com 4, 13. 13 com 9, 22. 23, 24, 28. 28 dividido por 7. Então, a variância vai dar 4. Aí, observando a afirmação correta, né? Beleza. Aí, vamos para 3. O desvio padrão dos dados é a raiz de 2. Então, lembrando que o desvio padrão é igual à raiz quadrada da variância. Na variância, a gente achou 4. Então, desvio padrão, que tem esse símbolo aqui, raiz quadrada de 4 é 2. Ele está falando aí que é raiz de 2, então é incorreto. Então, temos aí como verdadeiras a 1 e 2. Então, perfeito. A questão 3. Em uma unidade de pronto-socorro, foram registrados os números dos consumos de bolsas de sangue do tipo O negativo em todas as semanas durante 2 meses consecutivos. Os números registrados foram... Então, aí tem os números aí. Em relação à série numérica formada por esses registros, julgue os itens a seguir, assinalando V para os verdadeiros e F como os falsos. A moda da série é 6, indicando que naquela semana ocorreu o maior consumo de bolsas do período. Então vamos lá. Moda é o dado que mais aparece. Então temos aqui o 5, que aparece 3 vezes. O 6, que ele afirma aqui ser a moda, aparece apenas 2 vezes. Então é falso o primeiro. Primeiro, falso. A moda é 5. 2. A mediana da série corresponde a um valor que não faz parte da série de registros.
Bom, primeiramente, para calcular a mediana, temos que colocar tudo em ordem crescente ou decrescente, na verdade, não crescente ou não decrescente, né? Ou seja, em rol, e verificar, primeiro, se a quantidade de elementos é par ou é ímpar. Se a quantidade de elementos for par, você vai fazer a média aritmética dos dois termos centrais, perfeito? Caso seja ímpar, você vai pegar apenas o termo central desse rol. Bom, aqui temos 2, 4, 6, 8, 9 elementos. Como são 9, você vai ter um termo central, certo? Então, como você vai ter um termo central ali, ele vai ser um dos membros dessa série de registros que estão aqui. Então, seria falso, de cara, certo? Ah, mas se fosse par, não faria parte? Poderia fazer. Se você fizesse a média e desse algum elemento que está na amostra, então poderia sim fazer parte. Então, aí nem preciso calcular aqui, não preciso nem usar esse registro. Então, esse 2 aqui é falso. Certo? Beleza. Existem 4 registros na série que são maiores que sua média. Então, vamos lá calcular a média aqui. Então, a média vai ser 7 mais 5, mais 6, mais 8, mais 4, mais 6, mais 5, mais 8, mais 5. Aí, como são 9 elementos aqui, eu vou dividir por 9. Então, aí fazendo as contas aqui, temos 7, 5, 12, 18, 26, 30, 36, 41, 49, 54. 54 dividido por 9 dá 6. 6 é a média. Então, tendo a média, o valor da média, ele fala que tem apenas 4 registros da série que são maiores que ele. Bom, maiores que ele aí, temos quem? O 8, que aparece 2 vezes, né? Mas, enfim. E o 7, que aparece uma vez. Perfeito? Então, mesmo que você contasse com os repetidos, ainda seria menor que 4 registros. Então, falso. Então, de novo, 1 é falso, certo? Que é a moda 5. O 2, falso também, porque como tem 9 elementos, você vai ter um termo central que pertence a esses registros aqui, certo? E o 3 também falso, que o 6, que é a média, você tem, no caso aí, 2 elementos distintos maiores que 6, ou de registros 3 elementos, sendo o 7 uma vez e o 8 2 vezes. 4. A variância dessa amostra é maior que 2. Então, ó, aproveitando que a gente calcula a média, vamos calcular aqui a variância. Então, a variância, você vai fazer o seguinte. O símbolo é sigma ao quadrado. Então, ó, o 7 aparece uma vez. Então, 7 menos 6 ao quadrado mais. O 5 aparece 3 vezes. Então, você coloca 3 vezes 5 menos 6 ao quadrado. Lembrando que a variância, você tem que pegar cada valor diminuir da média, ou seja, você calcula o desvio individual e eleva ao quadrado, para depois fazer a média desses quadrados. Eu estou multiplicando por 3, porque o 5 aparece 3 vezes. O 6 aparece 2 vezes, então você vai fazer 2 vezes 6 menos 6 ao quadrado. Deixa eu só ajeitar esse 6 aqui, está aparecendo um 8, né? Mais. O 8 aparece 2 vezes. Então, 2 vezes 8 menos 6 ao quadrado. E com isso termina. Aí eu vou dividir por 9. É até bom que você verifique aqui o seguinte, ó. Como você tem aqui
o 7 aparecendo uma vez, 1 com 3, 4, 6, bom, tá faltando 4, perdão. Então, mais uma vez, 4 menos 6 ao quadrado. Porque, o que eu ia dizer? Essa quantidade de vezes que aparece cada um dos dados da amostra, quando você somar, tem que dar essa quantidade aqui de baixo. Então, no caso ali, a gente pode chamar de peso também. Essa soma está dando 9. Então, está certinho. Daí, temos que a variância vai ser menos 7 menos 6 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Vezes 1, né? 5 menos 6 dá menos 1 ao quadrado dá 1. 3 vezes 1, 3. Mais 2 vezes 6 menos 6, 0 ao quadrado, 0. Então, 0 aqui. 8 menos 6, 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. 4 menos 6 menos 2 ao quadrado, 4. Vezes 1, 4. Tudo isso dividido por 9. Aí, fazendo a conta aqui, temos 4, 12, 16. 16 nonos é a nossa variância. Ele afirma que a variância dessa amostra é maior que 2. Bom, 16 dividido por 9 é menor que 18 dividido por 9, que é 2. E ele fala que é maior, então isso aqui é falso, certo? Então, até agora, a 1, 2, 3 e a 4 são falsas. Então, a variância é 16 nonos. Com isso, a gente calcula na questão no item 5 o desvio padrão. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância encontrada. 16 nonos e vai ser 4 terços. A única alternativa verdadeira aí. Tudo bem? Então, somente a alternativa 5 é a verdadeira. Bom, vamos lá. Questão 4. Deixa eu ver quantas questões. São 4 questões só nessa lista. Considere as medidas descritivas das notas finais dos alunos de 11 turmas de uma escola. Então, tem a turma A até a letra K, a quantidade de alunos, as médias retiradas pelas turmas, desvio padrão, certo? E a mediana. Bom, uma empresa resolve premiar as 5 melhores turmas em uma viagem. As turmas escolhidas são as que obtiverem melhor média. Em caso de empate na média, os empates serão em favor da pontuação mais regular. Quando ele fala favor da pontuação mais regular, a gente tem que pensar em quê? Medida de dispersão, variância ou desvio padrão. Como na tabela ele dá o desvio padrão, primeiro, você vai no primeiro critério, que é a média, vê qual é a maior média de todas aqui, faz em ordem decrescente. Se tiver empate, você vai pegar do menor desvio padrão para o maior, que aí você vai botar em ordem decrescente, certo? De colocação. Então, determine as 5 turmas premiadas em ordem crescente da classificação. Então, vamos junto aqui. Repara que na tabela temos duas turmas, com média 8. A turma D e a turma F. Bom, a turma D com média 8 e a turma F com média 8. Só que quando você vai olhar o desvio padrão da turma F é levemente menor que o desvio padrão da turma D. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Pode afirmar que a turma F está em primeiro lugar e logo em seguida a turma D está em segundo. Por quê? Porque o desvio padrão deles, 0,712, enquanto o outro é 7,72. Para comparar, coloca um zerinho aqui, você vai ver, 712 é menor do que 720. No caso, 0,712 é menor que 0,720.
Então, aqui teve um empate, né, de 8. Aí você desempata a partir do desvio padrão, do menor para o maior. Tá certo? Lembrando que faltam 3, são 5 turmas, né? Bom, tirando essas duas que tiraram 8, todo mundo empatou com 7,9. Então, dos que estão com 7,9, você vai procurar que tem o menor desvio padrão aqui. Então, ó, por enquanto aqui é 0,6, mas aí você vem para cá para baixo, você tem um que tem 0,44, que é a turma H. Então, da turma H, você tem média 7,9, certo? E o desvio padrão dele foi 0,44. Os que tiraram 7,9 é 0,44, o menor desvio padrão. Aí, vamos ver, o segundo menor de todos. Daqui 0,6, turma C. E finalmente, depois de 0,6, você tem aqui o K, né? Que é 0,77. Com isso, essa é a ordem das turmas que estão, no caso, classificadas. Obrigado a todos pela atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.